Muito bem, estamos na 45ª Parashá, com o nome Vaethanan, significa eu supliquei, com o tema bastante interessante para nessa manhã, né? Porque Hashem entregou, né, para Moisés as duas tábuas. Então, abordaremos o livro de Deuteronômio, Isaías, Marcos e demais livros da Torá. Vamos lá, então. Um breve resumo. A oração de Moshe para entrar na terra de Canaã. Moshe exorta o povo à obediência às 3 cidades de refúgio. Moshe conta a história da legislação, a repetição das 10 palavras, lembrando a todos que Deuteronômio é um livro, Deuteronômio inteiro, né? É uma repetição dos demais livros anteriores. E não podia deixar de ter, já que é uma repetição, não poderia deixar de ter as 10 palavras também. Moshe, mediador entre Hashem e o povo, item 6. O fim da lei o fim da Torá é a obediência. Bênçãos decorrentes da obediência. Baruch Hashem. Então, como já falei para vocês, nessa paraxá de hoje, de Deuteronômio 5:1 a 21, contém as 10 palavras, as mesmas palavras citadas em Êxodo 20:1 a 17, quando Hashem fala as palavras. Não é em Êxodo 21, de 1 a 17, não é a entrega das tábuas, mas o Eterno fala as 10 palavras para Moshe. Então elas se repetem agora, nessa paraxá. Então, ao falar das 10 palavras, pensamos num documento, um tipo de símbolo para o judaísmo, para a moral e para a civilização ocidental. Nós pensamos num documento geral, assim, que contém todas essas palavras. Mas o quanto esse documento importa para a nossa vida no dia a dia? Então, observamos a 3 níveis, para mudar um pouquinho da porção anterior, eu também falei dos 3 pilares da Emuná, né? Para mudar um pouquinho, 3 níveis de estrutura nessas palavras, e elas se sobrepõem. Então você não pode ver a segunda estrutura em camadas até que tenha visto a primeira, e não pode ver a terceira até que tenha visto a segunda. O que está querendo dizer com isso aqui? Que as palavras, a primeira, a segunda, a terceira até a 10ª, elas não estão aleatórias ali. Cada palavra, uma tem uma conexão com a outra. Mas como assim, Rocha? Que tipo de conexão que tem? É bem interessante, é bastante interessante. Nós vamos ter hoje aqui um entendimento um pouquinho melhor, assim, das tábuas e das palavras, né? Quando olhamos para o padrão original das 10 palavras, a primeira coisa que vemos são... Quando a gente imagina, né? 10 palavras... O que se imagina no original, na questão, a visão original? Se imagina 2 tábuas, que por filmes, pela própria escritura, comentários, Torá oral, Talmud, todos sabem que houveram 2 tábuas escritas pelo dedo de Hashem. Então, a gente visualiza 2 tábuas, né? Mas por que é o tema, né? O tema por que 2 tábuas? Não poderiam ser 3? Ou uma? Mas uma até seria mais fácil de transportar do que você segurar 2 tábuas, né? Ao menos que tivesse algo para prender uma na outra, mas tábuas de pedra é uma coisa um pouco desconfortável, assim. Se fosse uma, seria bem mais fácil, entendeu? Mas por que o Eterno fez 2? Se você fosse Moisés descendo do Sinai, seria muito mais fácil se houvesse uma tábua para carregar, viu?
Você falou, né? Faz sentido. Muito bem. Imagine se Moshe diz ao Eterno, ele diz assim, olha, Eterno, olha, Hashem, eu vou pedir para você fazer um resumo, faça um resumo das 10 palavras e coloque todos eles numa tábua só. Seria muito fácil de Moshe descer o Sinai com uma tábua só, né? Mas, na verdade, há 2 tábuas, e nós não podemos questionar isso. Se o Eterno fez assim, você vai querer discutir com o Eterno e vai... Não, Eterno, você está errado. Não, temos que respeitar. Tudo que o Eterno faz, existe um começo, meio e fim, é algo perfeito. Não existe falhas que nem nós. Só o fato de a gente questionar já é uma falha nossa, né? Então isso nos diz que há 2 tipos diferentes de leis ou de palavras representadas aqui. Só temos que descobrir quais são as categorias delas. Temos aprendido que as 10 palavras governam 2 tipos de relações. A primeira tábua governa as relações entre homens e Hashem, e a segunda governa as relações entre homens e homens. Então vamos analisar essa possibilidade. Vejamos as 5 primeiras palavras da primeira tábua. Elas são relações entre homens e Hashem? Sim ou não? Bem, a primeira é: eu sou o Senhor, seu Deus. Essa é a primeira palavra. Essa é uma relação entre homens e Hashem. Até aí, tudo bem. Segunda palavra: não tenha outros deuses diante de mim. Proibição da idolatria, também relações entre homens e Hashem. Tudo bem, até aí tudo bem. A terceira: não tome meu nome em vão. Também homens e Hashem. Então, até aí tudo bem também. A quarta palavra: honre o Shabat e guarde o dia santo. Todas essas são relações entre homens e Hashem. Até aí tudo bem. Até a quarta palavra. A quinta palavra: honre seu pai e sua mãe. Da última vez que verifiquei, seu pai e sua mãe são pessoas. Sim ou não? Na verdade, são, no caso, a quarta e a sexta. Os 4 primeiros são, na verdade, relações com homens e Hashem. Se pegarmos apenas o último, a quinta, e passarmos para outra tábua, estaremos bem. Então, vocês já pegaram aqui, tem alguma coisa, parece que não está batendo, né? No caso, a quinta palavra, tem alguma coisa... Não parece que a primeira tábua seja sobre relações entre homens e Hashem. Veja bem, ó. Então, quem respondeu? Não, a primeira tábua é relação entre homens e Hashem. Não é bem assim. Não é bem assim. E eu também achava que era, né? Então, é sobre relações entre homens e quem? Por causa da quinta palavra. Vocês estão acompanhando o raciocínio comigo, né? Então, a quinta palavra, quer voltar ali? Ela fala: honre seu pai e sua mãe. Muito bem. Qual é o denominador? Aí que está. Qual que é o denominador comum entre Hashem e aquele que se relaciona com as 4 primeiras e os pais, aquele que se relaciona com a quinta palavra? Qual que é o denominador? Porque tem uma diferença entre as 4 e a quinta. As 4 primeiras e a quinta palavra. Então, mas há um denominador comum. Não é exatamente, é muito perto de homens com Hashem, né? É muito perto. Quem respondeu assim, digamos, nota... Chegou perto, mas não é nota 10. Na verdade, o denominador comum é que os pais e Hashem, ambos são nossos criadores. Tanto os pais, nossos pais, quanto o Eterno, com relação a nós,
são nossos criadores. Temos um Deus criador nos céus e temos criadores na terra, nossos pais. Então, a primeira tábua são relações de quem nos criou, de quem me criou. Essa que é a resposta-chave, para tirar qualquer sombra de dúvida. Realmente, essa semana isso me deu um alerta, assim, eu estava no nota 8. E se pensamos sobre a natureza das minhas relações com os meus criadores, há uma qualidade que conecta a esse tipo de relação. Se imaginar um quadro que você está pintando, você está pintando um quadro, uma pintura, assim, você está pintando um quadro. E você coloca o teu retrato ali, você pega teu rosto, pega uma foto lá e faz, quem sabe desenhar, né? Hoje tem essas alternativas que você faz arte assim por computador, né? Que é mais fácil, mais simples de você conseguir os resultados. Então você coloca o teu retrato no meio do quadro. Mas onde você colocaria os seus criadores nesse quadro, que o teu retrato está bem no centro, assim? Tipo aquele ego, né? No nosso ego, você quer colocar como uma pessoa importante, se coloca bem no centro do quadro. E daí faz um fundo de judeu em volta, ou faz umas casas em volta. Mas tá, onde você colocaria, se você fosse colocar os seus criadores nesse quadro, onde você colocaria eles? Do lado, embaixo, em cima? Em cima, né? Em cima. Você coloca seus criadores acima de você, sobre você. Eles estão acima de nós. Eles são figuras de autoridade de uma forma essencial. Preste atenção a essa questão aqui, esse entendimento. Tem alguns exemplos que elucidam bem, que a gente fica bem claro das ideias, né? Por exemplo, o meu chefe lá na empresa pode ser uma figura de bastante autoridade, uma pessoa bem experiente, uma pessoa que o que ele fala é lei ali na empresa, né? Mas ele simplesmente é meu chefe na empresa. Se eu sair dessa empresa, ele não é... Há uma desconexão. Eu saio da empresa, no momento que eu saí da empresa, eu pedi para sair, eu fui demitido, ele não é mais ele não tem mais autoridade sobre mim, ele passa a ser uma pessoa comum no mundo. Ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Enquanto eu era funcionário daquela empresa, recebia um salário, sim, ele tinha autoridade sobre mim. Agora, claro, mesmo que eu saia da empresa, eu vou continuar respeitando ele e tal, como ser humano, mas não como chefe. Entenderam? Essa que é a diferença. Você não deixa a empresa com os seus pais, mas deixa a empresa com Hashem. Você não deixa a empresa com seus pais, não deixa a empresa com Hashem. Quer dizer, se você sai da empresa, digamos, o Eterno e teus pais, o Eterno é o presidente e os teus pais são os diretores principais da empresa, e você sai da empresa. O Eterno continua exercendo onde você estiver no mundo, mas se eu for para a Lua, Roche, se eu for para Marte, continue exercendo onde você não tem onde fugir. Em qualquer lugar que você estiver, Hashem e teus pais vão exercer autoridade sobre você. Essa que é a diferença daquele outro chefe. Esse que é o diferencial. Eles existem especialmente, exclusivamente, ou você existiu exclusivamente e essencialmente por causa que eles exercem autoridade sobre você. Os teus pais, primeiro, que são... Isso a gente falava em casa, né? Eu falava com meus filhos, lá em casa também dos meus pais falavam. Abaixo de Hashem, as pessoas mais importantes da nossa vida são os nossos pais. Não, mas aquele é meu amigo amado, querido. Não, teu amigo está aí.
segundo plano. Abaixo de Hashem, as pessoas mais importantes da nossa vida são os nossos pais. Não tem plano B, né? Queira você ou não. Você quer corresponder às expectativas deles, mas isso significa que a segunda tábua, as outras 5 palavras, são relações entre pessoas e quem, então? A segunda tábua, as outras 5 palavras. São relações entre homens e seus pares. Todos os que não me criaram, porém que eu sou igual. Todos os que não me criaram, porém que eu sou igual. No caso lá, digamos até o chefe lá que eu falei. Dizemos que se você tem relações verticais que vão para cima e para baixo, na primeira tábua, e relações horizontais na segunda tábua. Verticais, depois horizontais na segunda tábua. E aqui temos nossa primeira camada de estrutura. 2 tábuas, 2 categorias. E isso nos coloca em uma posição para sermos capazes de discernir como estrutura de segunda camada. Há 2 tábuas com 2 tipos diferentes de relações. Então acontece que há 5 palavras em cada tábua. Agora a pergunta, né? Em razão dessa frase que eu acabei de falar, né? 2 tipos diferentes de relações e que há 5 palavras em cada tábua. Então, em razão disso, se faz uma pergunta. Qual a pergunta? As palavras da primeira tábua se conectam com as palavras da segunda tábua? Talvez elas sejam imagens espelhadas uma da outra. Tipo uma simetria. Agora que a gente começa a entender por que são 2 tábuas. Uma está aqui e a outra projeta para cá assim. Então, existe uma conexão direta das primeiras, uma espécie de um espelho. Como assim? Se isso for verdade, é algo muito forte. O que isso significa é que, de alguma forma, não há 10 palavras. Presta atenção aqui, que eu achei muito interessante isso daqui. Claro, em qualquer época, é indiscutível, né? Não vamos agora mudar o que... Claro que são 10 palavras, né? Mas nesse tipo de análise que nós estamos fazendo aqui, é como o Eterno colocou 10 palavras, mas existe a essência dessas palavras, a conexão é tão forte, que como se fossem 5 mensagens. 5 mensagens que elas, para, digamos, esclarecer melhor, elas se tornam 10. Claro, as palavras são 10, né? Mas no âmago, no cerne delas, são 5. Conseguiram me entender, né? Então, não há 10 palavras aqui, apenas 5. Há 5 princípios básicos de relações. Por isso, 2 tábuas. Por causa dessa simetria, desse espelho uma com a outra, né? Achei muito, muito interessante compartilhar isso com vocês aqui. São 5 princípios com 10 expressões diferentes. É isso que eu queria falar. 5 princípios importantes com 10 expressões diferentes. Porque cada princípio se expressa em 2 mundos diferentes. Por um lado, no mundo da relação com meus criadores, e por outro lado, no mundo da relação com os meus pares. Pares família, o casamento, né? Aqueles que estão ao nosso redor, que não são nossos criadores. Esses 2 mundos diferem um do outro e a expressão de cada princípio é um pouco diferente, mas o princípio em si, são 2 mundos, diferem um do outro e a expressão de cada princípio é um pouco diferente, mas o princípio em si é o mesmo. Por isso, de 10, o princípio são 5. Para discernir o princípio, é preciso desenhar uma linha e combinar os mandamentos. E pergunta, como se você fizesse uma conexão, né? Ligando a primeira palavra com a segunda, com a primeira palavra com a sexta, a segunda palavra com a sétima e assim por diante. Então pergunta-se, qual o denominador comum
Qual o denominador comum nessas palavras? Então, aí entendemos os 5 princípios de todas as relações. Quero mostrar, então, o que quero dizer ao passar pela primeira ou segunda palavras, e você, então, é desafiado a encontrar o resto. Quando você os encontrar, verá a segunda camada de estrutura, então estará pronto para ver a terceira. Vocês vão entendendo que tem uma conexão da primeira com a segunda, depois vai para a terceira, mas vocês vão vendo que todas elas se conectam entre si na sequência. Elas não se separam. Talvez algum de vocês esteja perguntando assim, mas como assim, Rocha? No final vocês vão entender bem. Vocês vão entender bem no final. Se você isolar os 5 princípios, a próxima coisa que precisa se perguntar é como esses 5 princípios se relacionam entre si. O A, o princípio A leva ao B, ou a primeira leva a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Vamos pular e ver como isso funciona. Então, o mandamento ou palavra número 1 de cada tábua. Presta atenção aqui. Eu sou o Senhor, seu Deus. A primeira palavra na primeira tábua. E a primeira palavra na segunda tábua significa, está escrito, não matarás. Então, uma conexão que tem entre eu sou o Senhor, seu Deus, e não matarás. Pega a primeira tábua, segunda tábua, a primeira palavra com a sexta palavra, né? Você faz uma conexão nesse sentido aqui. A primeira palavra, eu sou o Senhor teu Deus, e a segunda, não matarás. A sexta, que é da segunda tábua, não matarás. De alguma forma, essas são as mesmas coisas. Como é isso? A princípio, quando você lê a primeira palavra da primeira tábua e a primeira palavra da segunda tábua, parece que elas não têm conexão nenhuma. A princípio não tem, né? Espera aí, o que tem que ver o Senhor, eu sou o Senhor seu Deus, com não matarás? Na verdade, quando o Senhor está dizendo assim para nós, eu sou o Senhor teu Deus, Ele está dizendo, sabe o que? No âmago, presta atenção que eu vou falar. Quando ele diz não matarás, ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, eu sou indestrutível. Ninguém consegue me matar. Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus, mas eu sou o Senhor que ninguém consegue me matar. Pergunta a si mesmo, porque qualquer um de nós pode ser tentado a tirar a vida de outra pessoa? De onde vem o desejo de você eliminar ou tirar alguém? Isso pode acontecer de várias maneiras, né? Coisas que a gente vê em filmes, né? Nos filmes. Quais são as razões de alguém querer tirar a vida de alguém? Ciúmes, dívidas, paixões descontroladas, inveja, traições e assim por diante. É uma lista enorme. Aqui são alguns exemplos, né, que eu estou dando. Eu poderia querer tirar a vida de alguém por qualquer uma dessas razões, mas o denominador comum para todas elas é que se você diz a você mesmo, olha a frase, se você chega ao ponto, você chega a uma decisão e diz assim, eu acho que a minha vida será melhor sem a existência de fulano de tal. Você chegou a essa conclusão. No momento que você diz isso, há um desafio. Espera aí. Você pensa nisso, mas será que você faz isso? Há um desafio, né? Começa a vir minhocas na cabeça. Você vai se livrar desse fulano? Você vai realmente conseguir se livrar dele? Esse fulano é inconveniente realmente para você? Você não o verá mais? A tentação de assassinar ou eliminar alguém nasce nessa declaração, repete a frase. Eu acho que minha vida será melhor sem fulano de tal.
Agora vamos ao que interessa aqui realmente. Você consegue imaginar uma declaração dessa, exatamente essa declaração que você falou, e você diz assim, ó: eu acho que minha vida seria melhor se sem o meu Criador. Eu acho que a minha vida seria melhor sem o meu Criador no mundo. Isso é possível? Por isso que eu falei que o Eterno está dizendo, queira ou não, ele está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu sou indestrutível. Né? Se a resposta é sim, digamos, você de uma forma tola, hiper tola, né? Você chegou à conclusão que acho que minha vida seria melhor sem meu Criador no mundo. Né? Se a resposta é sim, há certas vantagens em viver sem o Criador. Por exemplo, não há cobranças. Para quem gosta de viver na libertinagem, não liberdade da Torá, libertinagem do mundo, não há cobranças, não há cerca da Torá, não precisa estudar a Torá, eu faço o que bem entender que vem na minha cabeça. Não existe limites. Que o mundo pensa por aí afora, né? O mundão aí que jaz nas trevas. Não existe limites para mim. Eu posso fazer o que eu bem achar que devo fazer. Mas alguns querem se livrar do Eterno. E isso é uma verdade. Isso é uma realidade. O problema é que ninguém pode eliminar o Eterno. Mas se você não pode se livrar dele objetivamente, você pode livrar dele de uma outra forma. Você pode tentar se livrar dele de uma outra forma, que é o plano B, ou você não consegue se livrar objetivamente, o que é? Eliminar o Eterno, ninguém pode fazer isso. Agora, eu posso ignorá-lo, que é você elimina subjetivamente, eu posso ignorá-lo. É que essas coisas aqui, nós estamos falando nisso aqui, mas o mundo afora isso tem gente que pensa assim, né? É como se Hashem não existisse quando você ignora o Eterno. Você ignora. O que diz a Nova Aliança a respeito de matar alguém? Lembrem. Quando você pensa, ou quando você fala mal, e você maltrata, fala palavras torpes para alguém, ou humilha alguém, você não encosta a mão nessa pessoa. Yeshua deu aulas, né? Ele dá aula sobre isso aí. Quando você pensa mal, você fala mal, ou você fala para aquela pessoa e você humilha aquela pessoa, nós estamos matando aquela pessoa. Na essência, você não precisa nem encostar. Assim, de fazer deixar uma mancha roxa ou dar um soco, sei lá o quê, né? Não precisa nem encostar. Só o fato de você ignorar a pessoa, ela passa do teu lado, você nem olha, continua, tal. A pessoa espera que você olhe, oi, você pega. Isso aí você está matando a pessoa. Esse que é o ponto. Então, é a mesma coisa que assassinar, segundo a Nova Aliança. A Nova Aliança é baseada na Torá, né? Então é a mesma coisa que assassinar, quando você age assim. Isso acontece quando você se livra objetivamente de alguém. Ignorar é quando você se livra subjetivamente. Ignorar você elimina alguém subjetivamente. A primeira palavra é não faça isso. Então, de tudo isso que nós falamos aqui, a primeira palavra, quer dizer, o cerne, o âmago ali da primeira palavra com não matarás, não faça isso, não mate as pessoas. Não tente matar o Eterno e não tente matar as pessoas. Não faça isso com seus criadores e não faça isso com seus pares. Qual que é a solução, então? Não faça, mas parece que ficou inacabada essa explicativa, Rocha. Como que eu não vou fazer isso? Como que eu vou lidar com essa situação? Porque é muito fácil fazer isso. Ou o Criador, não tem como destruí-lo, então eu vou ignorá-lo.
E os meus pares, eu posso até cometer um crime, né? Mas se eu ignorar essas pessoas, também eu vou estar cometendo um crime também, né? Então, se alguém é inconveniente em sua vida e você quer se livrar dele, não ceda a essa tentação. Isso que os mandamentos, que a primeira e com a sexta palavra estão falando. Se alguém é inconveniente em sua vida, você quer se livrar dele, não ceda a essa tentação. Não se livre dele objetivamente matando-o, e não se livre dele subjetivamente ignorando-o também. Qual a solução para isso? Em vez disso, o primeiro princípio... Os irmãos estão ligados. Isso é bom. O primeiro princípio das relações: saiba lidar com os outros, mesmo que eles sejam inconvenientes. Agora deu um... Saiba lidar com os outros, mesmo que essas pessoas sejam inconvenientes para nós. Esse que é o ponto, irmãos. Nós temos que ter a paciência, a longanimidade, a sabedoria que Moisés tinha, que Yeshua teve e tem, né? Moisés, em todos aqueles milhares de pessoas, cada pessoa é um planeta distante. Vinha um problema aqui, vinha outro, vinha um problema que você nem imaginava que podia ter daquela pessoa, vinha até você e você não sabia nem como começar a pensar, nem como você começar a reagir. De que forma você ia reagir para aquilo? Paciência, paciência, paciência. Rabino Shulam, Yosef Shulam, as primeiras vezes que ele vinha para Curitiba, ele dizia, a gente assim, um pouco ansioso com as coisas, que as coisas acontecessem com uma certa velocidade, ele disse, para. Esse trabalho está começando... É um beabá, esse trabalho está engatinhando ainda contra 1.700 anos de coisas erradas, contra 17 séculos de coisas erradas. Não tenham pressa, tenham muita sabedoria, muita paciência, muita paciência, muita paciência e muita paciência, ele dizia. Que vão vir muitos questionamentos, as pessoas não vão entender, vão dizer que você pirou de vez, que você está judaizando a igreja, que não tem nada que ter na tua igreja símbolos judaicos, nem Torá, que não precisa dessas coisas. Vão achar que você está fora da casinha, vão jogar pedra em você, vão jogar tomate. E fizeram isso já. Não vou citar aqui os nomes que eu já ouvi, que falaram para mim. Mas não é bolinho. Qual o segundo princípio? Não tenha outros deuses diante de mim. Segunda palavra na primeira tábua. Segunda palavra. Com a segunda palavra na segunda tábua. Não cometa adultério. Idolatria e adultério. E no âmago são o quê? Não existe uma semelhança com não tenha outros deuses diante de mim e não cometa adultério? Já não ficou mais interessante aqui a ligação que tem? Ó, idolatria e adultério, no cerne, no âmago, são a mesma coisa, que ambas significam traição. E quando você tem outros deuses diante de ti, você está traindo o eterno. Você está adulterando o eterno. Quando você pratica idolatria, né? Tem outros deuses diante de você, se está idolatrando e cometendo adultério e traindo o eterno. A palavra é traição. Olha como as coisas já se ligam. Sem falar da primeira também, que ficou bem forte ali, né? Não traia uma relação sagrada. Há duas relações sagradas na vida. Entre homens e seus criadores, nós chamamos de... Entre homens e seus criadores. O que é nossa obrigação fazer para com os pais? Nós devemos honrar os nossos pais.
Mas hoje o meu pai falou coisas terríveis para mim. Quieto. Põe a zíper na tua boca, deixa teu pai falar o que ele bem entender, ele é teu pai. Não responda a teu pai. Pode falar. Fala, deixa que ele falar. Depois que ele terminar, você não responde. Zíper. Fecha a tua boca, ele é teu pai. Honre teu pai. Se ele errou perante o Eterno, ele vai acertar contas com o Eterno. Mas não é você que vai acertar contas com teu pai. A justiça é feita do Eterno com teu pai. Faça a tua parte, honre o teu pai, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Se você errar, não importa se ele errou. Se você desonrar, você vai colher o preço. E amargo o preço. Honra. Entre homens e seus pares... entre homens e seus criadores, tanto Hashem quanto seus pais, honre. E entre homens e seus pares, nós chamamos de aliança, casamento. Né? Opa, isso. Um apoio aqui. Olha que interessante. Então já ficou claro lá para nós a primeira tábua com a segunda tábua. Para facilitar, não coloquei mandamento lá na segunda tábua 6, 7, 8, 9 e 10. Só para 1 e 1, por causa das ligações que tem. Ficou bem claro o entendimento, eu sou o Senhor seu Deus, com não matarás, né? Não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, dizer não à traição, não à idolatria, no caso, a segunda palavra, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar seu nome em vão. O que significa não terá por inocente? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Então é como se realmente você vai sofrer uma condenação. Isso realmente, quando você pratica não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, para qualquer coisinha do teu cotidiano, do teu dia a dia, até no momento de fúria, você acaba colocando o nome de Deus, e isso não é nada bom. Isso não é nada bom, né? E isso está diretamente ligado com não furtarás. O item 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está diretamente conectado com não furtarás ou não roubarás, né? Roubo é crime? Furtar é crime? Sim. É um crime considerado um crime hediondo, grave, sujeito à detenção. Então vocês vejam que não furtar, não roubar, né? Se enquadra ali porque o Senhor não terá por inocente quem tomar seu nome em vão. Então, toma muito cuidado, né, com as palavras que saem da nossa boca no dia a dia, no cotidiano, para momentos assim, não momento de adoração, é um momento ruim que você está vivendo, uma situação crítica, uma situação muito ruim, e você acaba soltando assim, como se Deus fosse culpado daquilo lá, né? Então isso é muito sério também. A quarta palavra, guarde o Shabat, com não dirás, a guarda do Shabat com não dirás falso testemunho. Parece assim, puxa, o que tem a ver o Shabat, o sétimo dia da semana, né,
com não dirás, ou não dar, né? Não dar falso testemunho, não cometer falso testemunho. Porque é o seguinte, queridos, existem Bíblias, não vou citar o autor dessa Bíblia, quem traduziu, né? Que em Êxodo 20, não está escrito assim, lembra e guarda o Shabat. Está escrito só leia, guarde, lembra e guarde, né? Mas não especifica qual dia que é. Não fala em Yom Rishon, não fala primeiro dia, segundo dia, não fala o sétimo dia. Vocês sabem disso, né? Então, isso aí é uma coisa muito grave, muito séria, né? Isso é muito sério. Por exemplo, quem guarda o domingo, que milhares de pessoas fazem isso hoje, você está dando falso testemunho. Porque nós fomos levantados por Hashem para darmos bom testemunho dele e da palavra dele. Então, se você dá um mau testemunho, Hashem não vai ficar alegre com você. O nosso testemunho tem que ser todo dia da semana, todos os dias, né? E se o Eterno diz, lembra e guarde e separe o sétimo dia, e você guarda o primeiro dia da semana, você está dando um péssimo testemunho. As pessoas, é bom que as pessoas nos vejam e dizem, puxa, aquela família ali, eles têm um zelo especial, eles guardam de uma forma diferente o sétimo dia. O que será que é de tão especial nesse dia que eles guardam, que eles não trabalham, eles fazem uma refeição especial, eles louvam o Eterno nesse dia? As outras pessoas têm que ver em nós temos que dar um bom testemunho do sétimo dia, porque o Senhor quis, e até hoje é assim, não mudou. Alguém pediu para tirar da Bíblia o sétimo dia? Alguns homens acharam que sim. Constantino, por exemplo, Inácio de Antioquia, né? E outros. Mas, vamos lá. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Quinto, com não cobiçarás. O que honrar e teu pai e tua mãe tem que ver com não cobiçarás? Esse aí me pegou, na hora assim, peraí, o que honrar pai e mãe tem que ver com não cobiçarás? O que significa, vamos detalhar um pouquinho, o que significa cobiçar, ou não cobiçar? Não desejar de forma imprópria possuir algo que pertence a outro. O princípio do roubo está na cobiça. Olha, espera aí, Rocha. O princípio do roubo está na cobiça? O item 3 é não furtarás. Olha aí, olha a conexão que tem. Estão entendendo? Primeira para a segunda, segunda para a terceira. E, espera aí, tem mais alguma coisa? Como que alguém adultera alguém? Onde que começa o adultério? Aqui, ó. Por acaso, qual que é o sétimo mandamento? Não adulterarás. Interessante, né? Como uma coisa se conecta com a outra. Então, lá embaixo, o que seria o 10º mandamento, né? Fala da cobiça. O princípio do adultério não é cobiça? Por que você adultera? Porque você quer a mulher de outro. O princípio da cobiça são várias coisas. Inclusive uma coisa terrível que aconteceu lá, muito tempo atrás, né? Que está escrito ali, embaixo de honra teu pai e tua mãe. A desonra, presta atenção aqui, ó.
O que também que faz parte da desonra? Uma palavra que faz parte da desonra. Um filho contumaz e rebelde. Já viram isso na Nova Aliança, né? O que acontece com esse filho contumaz e rebelde? Vocês lembram daquela história de Lúcifer que se rebelou contra Hashem? Mas em razão do quê? Da cobiça dele. Porque ele tinha, né, aquela glória, aquelas maravilhas, né, sabedoria, coisa assim, a gente não consegue imaginar, né? Sabedoria que tinha, né? Só que a cobiça, assim como aconteceu no coração de Ravá, né? A cobiça que quando vieram as palavras da serpente para Ravá, sereis como Deus. Opa, ser como Deus, isso me interessa. Nossa, eu vou dominar o mundo, eu vou criar outros mundos, eu vou ser como Deus, né? Nossa, aí foi o erro de Ravá, né? Então, essa cobiça tomou conta do coração de Lúcifer e ele entrou no campo da rebelião, rebeldia. E essa rebeldia é como pecado de feitiçaria. É algo terrível. É tenebroso para o Eterno isso daí. Então, ele perdeu toda aquelas maravilhas, né, da posição altíssima que ele estava, e o Eterno expulsou ele de lá, e se sabe bem da história, né? Então a desonra entra no campo da rebeldia. Lúcifer se rebelou com Hashem em razão de sua cobiça. Então, a questão do honrar pai e mãe, ficou muito claro que tem uma ligação direta aqui com não cobiçarás. O princípio do roubo está não só na cobiça, aliás, a cobiça, né, o princípio tanto do roubo quanto do adultério está na cobiça. Porque você não se mantém, você não se contenta com o que você tem. Você não contenta com a tua esposa, você quer a esposa do outro, uma mulher do... Então achei assim muito assim propício e um momento muito oportuno assim para a gente compartilhar isso com vocês. Realmente me deu me abriu a mente assim para vários itens, né? Esses paralelos que tem assim um entendimento bem legal da palavra. E lembrando os ensinamentos do Messias, Yeshua, né? Com relação a todas essas coisas, e ele colocou em prática, né, no seu dia a dia, todas, como você, no dia a dia, lidar com todos esses mandamentos, esses ensinamentos, essa Torá maravilhosa que o Eterno nos deu. Ok? Então, toda honra e glória para o Eterno de Israel. Baruch Shem Kevo, Malhuto Leolam Vaet. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.